Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, pessoal. Prazer estar aqui na 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Eu sou Jussi Rocha, sou doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC de São Paulo. Sou mestre em Educação na área de currículo, também pela mesma instituição, e atuo há mais de 15 anos com inovação educacional, apoiando instituições de ensino, na educação básica, no ensino superior, terceiro setor, governos, nessas questões de integração de tecnologias, inovação pedagógica, aliadas à integração de tecnologias, currículos inovadores, e meu doutorado versa sobre as políticas que envolvem a educação digital, em especial aquelas de formação de educadores, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um recorte para a gente poder conversar sobre avanços e desafios das políticas brasileiras de educação digital nas últimas décadas, né? Eu enviei um artigo para o evento, então convido todos a ler esse artigo. Aqui a gente vai fazer um recorte mais para convidar vocês a lerem o texto completo, tá bom? Bom, para começar, a gente tem as primeiras políticas ali começando na década de 70, na verdade se organizando a partir de 80, né? Então, essas primeiras políticas, elas ainda são políticas não universalizantes, ou seja, são iniciativas e projetos, mais do que uma política de fato, para testar, né, e começar a criar essa cultura de integração de tecnologias na educação básica, né. Então, na época, a gente usava o termo informática na educação, e essas iniciativas começam ali com seminários envolvendo universidades, e essas universidades são convidadas, algumas delas, a criarem centros pilotos para implementar algumas ações envolvendo informática educacional, junto com estados e municípios, né? Então, isso é feito numa pequena escala, e a gente ensaia uma política, né, um programa nacional que pudesse realmente ter uma escala maior, em 89, mas ele não chegou a sair do papel, até porque a gente tinha questões políticas muito complicadas no Brasil na época, né? Então, por falta de financiamento e porque a gente teve impeachment do presidente logo na sequência, né? Então, essa questão ficou parada, né? E a gente vai ter, de fato, uma política só a partir de 1997. Então, dentre os avanços e desafios, eu acho que queria ressaltar aqui alguns avanços interessantes, é a gente começar, né? Começar a pensar em como a tecnologia, a informática, né, pudesse contribuir com a educação básica. Mas as ações ainda muito tímidas, muito pontuais, né? Mas a gente começa a criar uma cultura, inclusive dentro das universidades, criando centros de pesquisas que pudessem se focar em aprofundar essa questão, né? Outra coisa interessante que aconteceu nessa época foi o fomento à criação nacional de softwares educacionais, né? Então, à época, a gente acabava fazendo softwares que ensinavam alguma coisa, ainda numa perspectiva um pouco diferente de integração de tecnologias, e isso foi bastante fortalecido nessa época, a criação até de critérios para avaliar esses softwares, né? Mas a própria tecnologia, os dispositivos não ajudavam tanto ainda, né? A gente tinha uma dispositivos obsoletos ficavam obsoletos rapidamente, alto custo, né? Então, esse é o cenário das primeiras políticas, né? Quando a gente vai adiante, a partir de 1997, como eu falei para vocês, é que, de fato, a gente implementa uma política universalizante, né? E ela tem muito esse objetivo de implementação de laboratórios de informática, criação de núcleos de tecnologia que pudessem apoiar as escolas, algumas iniciativas de formação de educadores, de profissionais também dentro desses núcleos, né? E ela teve duas fases, porque foi se percebendo, né, dentro dessa política que ainda estava muito focada na infraestrutura, que a gente precisava avançar também nas questões de práticas pedagógicas, ou seja, como é que a tecnologia, ela deixa de ser o artefato, ou a gente ensinar sobre informática e a gente passa a usar a tecnologia para ensinar, né, os objetos de conhecimento da educação básica, né? Então, esses são os avanços e desafios
das duas fases do Proinfo, né? Quando ele muda de fase, ele também muda o nome. Essa questão das terminologias é interessante de analisar. Então, ele se chamava Informática na Educação e ele vai passar a se chamar como Programa Nacional de Tecnologia Educacional em 2007, né? E entre os avanços e desafios do Proinfo, a gente tem essa criação desses núcleos, como eu falei, que foi algo muito importante para que a gente pudesse ter dentro das localidades, né, dentro dos estados e municípios, quem é de fato que implementa as políticas, né, esses núcleos de tecnologia que, inclusive, existem até hoje. Mesmo essa política tendo sido descontinuada, porque vocês vão ver que a gente já tem uma política mais recente, a gente tem esses núcleos ainda existentes em muitos locais. A gente também avança em formações mais centradas na prática pedagógica, mais no trabalho do professor, né? Um trabalho envolvendo também a gestão, mas ainda muito tímido. A gente vai ver que mais para frente a gente começa a entender a importância dos gestores escolares nesse processo, né? E a gente também tem umas ações interessantes, que é tentar trabalhar com a desigualdade brasileira, né? O país é muito grande, ele é muito diverso, e talvez tentar oferecer para localidades que muitas vezes ficam esquecidas, que não são centros urbanos, áreas rurais, áreas de mata, né? A gente tem a Amazônia aqui, conseguir fazer algumas políticas mais voltadas aos desafios dessas localidades, né? Mas a gente ainda tinha muito que avançar, né? Como vocês estão vendo aí, os desafios de falta de articulação entre governo federal e outros programas do próprio governo federal, ou ações dos estados e municípios desarticuladas da política, ainda um foco predominante em infraestrutura, pouco impacto na prática pedagógica, ou seja, os professores conseguirem integrar os seus objetos de conhecimento, as suas áreas, né? E aí a gente avança para 2017, que é quando a gente ensaia um piloto que pudesse subsidiar uma nova política, uma política mais estruturada, uma política que pudesse olhar para todos esses aspectos que, de alguma maneira, a gente não conseguiu resolver na nossa política, que é o Proinfo, né? Então, em 2017, a gente tem um projeto piloto, né, que dentro desse programa Inovação Conectada, que ainda não é a política, a gente tem duas frentes. Uma é subsidiar as escolas que quisessem aderir ao programa para que pudessem comprar recursos, né, para conectividade de dispositivos, e a gente tem a frente que eu vou falar aqui, que é a frente do piloto, né, do projeto piloto feito em apoiar um grupo, né, de, acho que 300, mais ou menos 300 escolas, dentro de territórios específicos que pudessem ser acompanhados dentro de uma estrutura maior, inclusive com monitoramento e avaliação, que eu acho que já é o grande avanço dessa iniciativa, é a gente poder ter dados para poder analisar. Acho que outro avanço interessante é conseguir pensar numa estrutura, né, inspirado no Foreign Balance, que é um modelo holandês de implementação de tecnologia, foi trazido aqui para o Brasil por uma instituição do terceiro setor, e depois foi incorporado nesse programa, a gente conseguir implementar ações nas 4 dimensões, simultaneamente, né, dentro da visão dos gestores, né, para que a gente está usando a tecnologia e fomentar essa estruturação do ponto de vista da gestão escolar, da gestão educacional, a questão do desenvolvimento de competências docentes e de gestores, a oferta de recursos educacionais, softwares, né, que pudessem ser utilizados, integrados às áreas de conhecimento, e infraestrutura de internet, infraestrutura de computadores. Essa ação, ela foi estruturada, ela aconteceu de 2017, na verdade, no começo de 2018, de fato, ela começou a acontecer nos territórios, e ela vai até 2021, 2022. O final do processo de monitoramento e avaliação contratado ali, tem uma parte que não foi feita, mas até a parte que foi feita foi entregue em 2023. Então, aqui tem uma lista de ações que aconteceram, vou dar destaque a algumas só, para a gente poder olhar as políticas atuais, mas acho que é interessante ver como se tenta articular planos locais, né, equipes de trabalho nos territórios, planos de educação digital, né, aqui com uma nomenclatura de projetos territoriais feitos pelas próprias localidades, né, pelas secretarias de educação, uma metodologia de seleção, adoção e
avaliação, monitoramento e avaliação do uso de recursos educacionais digitais. Eu estive envolvida, fui uma das autoras dessa metodologia. Um suporte, né, dessa iniciativa para esses estados e municípios conseguirem se desenvolver, né, e todo esse registro de monitoramento e avaliação. Eu não vou aprofundar muito, convido vocês a lerem o artigo completo, mas eu queria só dizer dessa importância de ter um piloto para prototipar uma política. É uma pena que a política que veio em 2021 ela não se caracterizou como uma política de educação digital que pudesse aprender com relação a tudo que aconteceu nessa iniciativa, nesse projeto piloto, mas ter um piloto também ajuda a gente a entender onde a gente, quando for implementar em larga escala, o que, que a gente pode melhorar. Mas, embora tenha sido essa a intenção, não foi isso que aconteceu, né? Uma coisa interessante também são as ferramentas inspiradas até na proposta do Digicomp europeu, de você ter ferramentas de autodiagnóstico de competências digitais para pensar formações mais personalizadas, né? Então, acho que essa iniciativa de ter essas ferramentas também é bem interessante, né? Mas a gente avançou pouco, primeiro na falta de escala, né? Foi uma coisa muito localizada. A gente também, mesmo nesses locais com tanto acompanhamento, a gente não conseguiu desdobrar numa prática, ter um uso regular dos recursos educacionais digitais adotados, não teve avaliação final dessa iniciativa, então ela teve umas descontinuidades importantes de se dizer, né? Agora eu queria apresentar bem rapidamente as políticas atuais, e quero focar dentro de todas essas coisas aí que estão na tela. Muitas das leis são relacionadas à conectividade, e muito dentro do contexto da pandemia, a necessidade de ter conectividade acelerou alguns processos, algumas iniciativas que estavam como projeto de lei, mas acho que é mais importante a gente olhar para a Política Nacional de Educação Digital, que é lançada em 2023, e junto com ela, logo na sequência, né, uma Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que visa organizar e estruturar, de maneira até intersetorial, todas essas legislações relacionadas à educação digital. E ela trabalha em 6 eixos. 4 nós já apresentamos aqui, e ele acaba incorporando esse modelo, né, de implementação que veio da iniciativa anterior, e inclui currículo e transformação digital, né? Então, tem 2 dimensões novas, né? E aí existe uma série de ações que estão acontecendo nesse momento, muitas voltadas à conectividade, mas a gente tem ações também voltadas à publicação de parâmetros de velocidade para as escolas, oferta de livros didáticos em formato digital, assessorias técnicas visando apoiar as redes na implementação do currículo de computação, que foi lançado, aprovado, sancionado em 2022. Então, hoje a gente tem, na nossa base nacional comum curricular, a gente tem habilidades específicas para a área de computação que tem que acontecer em toda a educação básica, desde a educação infantil ao médio. E hoje a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu faço parte dessa iniciativa, oferece assessoria técnica para os estados, para eles elaborarem um plano de inovação em educação digital, e também a gente vai oferecer para os municípios uma especialização. Alguns outros itens que eu acho que é importante a gente falar. Então, muita coisa está acontecendo, né? A gente tem a ferramenta também de diagnóstico de saberes digitais dos professores, ofertas de cursos para que eles possam se autodesenvolver, né? Além das iniciativas que a gente fomenta, que estados e municípios ofereçam formações continuadas mais estruturadas, né? Como falei, os cursos online, a ferramenta de autodiagnóstico, a matriz de competências dos professores também foi lançada junto com essas outras 2 ações. E eu acho que é importante pensar nos avanços e desafios, né? Nos minutinhos finais que eu tenho aqui, eu queria passar por algumas dessas coisas, né? A gente ter esse formato de ações simultâneas que se complementam é muito importante. Então, as ações anteriores muitas vezes focavam muito na infraestrutura, e a gente tem buscado agora, o governo federal tem buscado trabalhar em todas as dimensões simultaneamente. Ainda há desafios de chegar em mais gente, ainda há desafios das redes conseguirem trabalhar de forma conjunta,
Tem desafios de formações para além de cursos, mas formações que de fato possam focar na prática pedagógica, no compartilhamento de experiências, entendimento da educação digital como algo com uma área do conhecimento, né, e que precisa ser desenvolvida, e a sustentabilidade financeira para a continuidade desses projetos. Bom, convido vocês a lerem o texto completo, e que se quiserem me procurar nas redes sociais, tem aí todos os meus contatos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.